Então, na nossa sociedade, nós temos pessoas mais sugestionáveis. São aquelas que criam clubes da luta, criam partidos, grupos políticos, às vezes não estão nem ligados à política. Na verdade, só é defensor de um político no WhatsApp, dá a vida por aquele político na qual nem conhece, nem sabe os valores, mas no WhatsApp é capaz de defender com unhas e dentes. Então nós temos extremistas de um lado e de outro, e temos aqueles também que são totalmente indiferentes. E a grande massa que somos nós, grande massa da população, alguns são muito influenciados e outros pouco influenciados. E isso é interesse da mídia, manter-nos influenciados. Então nós temos de ter, volto a dizer, cuidado com o que a gente assiste, cuidado com o que a gente decide, porque muitas vezes a nossa decisão não é nossa, é apenas fruto do que foi implantado por alguém que tem mais lógica que a gente, que estudou mais a psicologia, sabe aonde atuar para influenciar nossa mente, para que a gente possa comprar alguma coisa, para que a gente siga uma religião, para que a gente siga um político ou partido social. Quem se deixa influenciar é capaz de matar ou morrer por uma simples ideia. Isso podemos observar no lado positivo, como, por exemplo, na defesa dos direitos de uma comunidade, assim como no lado negativo, na loucura da soberania de uma raça. Então nós temos aqui dois exemplos aqui de pessoas fanáticas. Existe um fanatismo bom? Não chamamos nem de fanatismo, mas qualquer coisa que promova o crescimento da pessoa e da sociedade não é um fanatismo. É uma tendência que a pessoa segue, que leva ao progresso dela mesma e da família. Pode ser um fanatismo? Pode. Quando a pessoa está fanática por uma religião, segue todos os preceitos da religião, impõe os preceitos da religião para os filhos, para o marido, para a família, como se aqueles princípios fossem corretos. O que há de bom nisso? Que a pessoa deixa de mentir, de trair, de roubar. Ela se transforma numa pessoa boa para a sociedade. Mas ainda está fanática, porque muitas vezes ela não aceita nada que não esteja dentro da religião dela. Mas isso é melhor do que o outro fanatismo, o fanatismo extremista, na qual a pessoa mata ou morre por causa de um político, por causa de um partido. O ideal é termos uma coisa chamada liberdade de escolha, não ser nem tanto terra, nem tanto água, mas viver no meio, tanto aproveitando da terra como aproveitando da água. Nós temos de ter um caminho intermediário, na qual a gente escolhe a cada momento o que seguir, o que fazer, o que convém para nós, o que convém para a nossa família. Logicamente, voltando a citar o próprio Cristo, esforçai por caminhar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito leva à porta estreita, que leva à salvação. Evitai o caminho longo, trazido pela estrada longa, a estrada larga, que a estrada larga leva ao caminho da perdição. Que perdição é essa? A perdição que a gente encontra no mundo, que são as facilidades do mundo. Nós temos de ter cuidado com as facilidades do mundo, porque não convém para nós ficar na cama o dia inteiro. Porque se a gente fica o dia inteiro na cama, nós não trabalhamos, não estudamos, não evoluímos. Não convém para nós ficar o tempo todo nas redes sociais. Não convém para nós a preguiça, deixar para amanhã. Porque se deixarmos para amanhã, nunca vamos fazer. Sempre deixando para amanhã, a gente nunca faz. O que é o caminho estreito? O caminho estreito é da disciplina, do estudo, do trabalho, de seguir o amor ao próximo. Esse é o caminho estreito. E quando a gente coloca na nossa vida o caminho estreito, nós estamos evoluindo, e conosco evoluem nossos parentes, nossos amigos, evolui também a sociedade ao nosso redor. Então nós devemos nos esforçar para caminhar pelo caminho estreito, para encontrar a porta estreita, que é a da disciplina, que é a do trabalho, que é a do estudo. Este é o caminho ideal para nós. Para se compreender a personalidade de uma pessoa, há de se levar em conta o meio em que ela está, qual a religião, a história familiar, contexto que vive, se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, para que a gente compreenda a nós mesmos,
Para que a gente compreenda as pessoas de nossa família, nós temos que levar em conta que nós não somos os seres isolados do mundo. Nós estamos em uma comunidade. Então, o que eu sou é influenciado pela minha família. Se minha família é rica, eu vou ter um comportamento. Se minha família é pobre, eu vou ter outro comportamento. Se na minha família aceita a bebida, a droga, eu tenho um comportamento. Se na minha família é religiosa, não aceita nem a bebida nem a droga, eu tenho outro comportamento. As pessoas me influenciam. A minha personalidade também é alterada pelo meu sexo. Se eu sou um homem, eu tenho um determinado comportamento que me foi ensinado desde pequenino. Quem me ensinou? A televisão, meu pai, minha mãe, os amigos. Eu crio um comportamento de acordo com o que eu vejo das pessoas. Possivelmente eu vou ser um pai parecido com o meu pai. Meu pai me mostrou como é ser pai. E eu vou copiar ele, mesmo que inconscientemente. A mulher, a filha, vai ser uma mãe parecida com a mãe dela. Porque a mãe dela é a professora dela. Durante 15 anos, 20 anos, viveu no lar da mãe. Viu como a mãe trata o marido, o pai. E essa educação os filhos pegam. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, devemos ser melhores. O que isso quer dizer? Que devemos copiar todos os exemplos positivos e aplicar em nossa vida. Porém, nós temos de ter razão, lógica, raciocínio, senso crítico para não fazer o errado. E não fazer o errado é não falar o palavrão, não beber a bebida alcoólica, não roubar, não trair, não mentir. São coisas simples que a gente sabe porque nosso raciocínio é capaz de compreender, mas que por estarmos em um meio onde todo mundo faz o errado, a tendência natural nossa é seguir o meio. E pelo contrário, nós temos de ter autossuficiência, consciência, para seguir o certo apesar do mundo. E a nossa personalidade é um espelho muito grande da sociedade em que estamos seguindo, em que estamos inseridos. Porém, nós somos espíritos eternos e por sermos eternos podemos nos melhorar. E quando nos melhoramos, nós promovemos a melhoria das pessoas que estão próximas a nós. A evolução do mundo começa em nós, em nosso costume, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se portar perante o mundo. Temos também que observar que não somos individualidades estáticas, pois a simples mudança de um só elemento pode culminar na mudança completa do comportamento. Nós estamos influenciados pelo meio em que estamos inseridos, e uma simples mudança pode mudar toda a nossa vida. Vamos dar um exemplo. Eu sou muito dependente de minha mãe. Preciso da minha mãe para tudo. Apesar de ser adulto, com 20 anos, com 30 anos, sou muito dependente da minha mãe. O que acontece comigo quando minha mãe morrer? Eu vou ter que me virar sozinho. E a partir do momento que eu me viro sozinho, eu vou ter que tomar minhas próprias decisões. Olha só. Posso ir para o lado da tristeza, da depressão, me transformar de uma pessoa alegre em uma pessoa triste, porque um elemento da minha vida se modificou. Ou eu posso encarar com otimismo, com força de vontade, com resiliência, e aproveitar esta mudança e me transformar para melhor. Não que eu queira competir, mas eu posso observar tudo aquilo que ela foi e copiar no sentido de, se minha mãe tinha iniciativa, ela fazia as coisas, cabe a mim agora fazer, mas observá-la nos seus defeitos e não copiar os defeitos. Só nisso já estarei crescendo espiritualmente.